Fala, gente, como é que tá vocês? Tudo bem? Hoje é um dia muito especial. Estamos começando um novo projeto muito bacana, onde a gente vai receber muitos participantes, amigos, profissionais, produtores rurais, para um bate-papo, falar sobre pecuária, falar sobre vida profissional no agronegócio. Deixa eu me apresentar, eu sou Marcelo Martins, sou médico veterinário, consultor pecuário, atuo em todo o Brasil, especialista em diagnóstico e planejamento de fazendas. E hoje eu recebo aqui um grande amigo, um colega profissional, que nos conhecemos na turma de mentoria do professor Marcelo Costa, e hoje também um parceiro, um mentorado, que veio aqui para o sul da Bahia, conhecer um pouco mais da nossa pecuária, um pouco mais de como funciona a vida de um consultor pecuário, e ele está aqui hoje. Ele é o Greg Coelho, médico veterinário, paulista, que veio lá de São Paulo, atende fazendas em São Paulo, Mato Grosso do Sul, e veio aqui para o sul da Bahia para a gente conversar um pouquinho. E aí, Greg, como é que tá? Boa noite, Marcelão, boa noite a todos. Estamos aí na luta, viemos conhecer aqui o oeste da Bahia, né? Conhecer os clientes do Marcelo, conhecer a rotina dele, né? Eu atuo bastante na parte de reprodução e consultoria, interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul. E estamos aí na luta, né, Marcelão? Graças a Deus, buscando bastante conhecimento e para agregar para os clientes e para o nosso conhecimento de vida também, né? Cara, eu acho que o mais importante é isso, né? Conhecimento de vida, é ganhar experiências. Essa troca de experiência que é o mais bacana. É conhecer de sua vida, conhecer do seu trabalho lá, né? Você conhecer aqui da lida do dia a dia, conhecer um trabalho diferente, né? Regiões diferentes do Brasil. Climas diferentes, né? Hoje a gente deparou com o dia inteiro de chuva, né? Em plena seca, né? Um clima bem diferente da região onde eu trabalho, onde tem pouca chuva num período desse. E para cá, em Teixeira de Freitas, onde a gente estava hoje numa propriedade, né? De um cliente seu, bastante chuva, o capim respondendo bem melhor do que na época na região nossa, né? O sul da Bahia, eu digo que é um lugar abençoado, diferente de todo o Brasil. Aqui chove em boa parte do ano. Quando a gente busca nos institutos de meteorologia, a gente vê que tem chuva quase todos os meses, de pequenas variações, mas não deixa de ter chuva. E na pecuária em si, eu digo que o que a gente mais sofre aqui é com o frio, talvez com a luminosidade, mas não por falta d'água. Isso de certo modo pega muito produtor de calça curta, porque ninguém se planeja para o período seco. Sim, exatamente. E a gente andando na estrada e o dia que eu cheguei para cá, a gente estava em Vitória, Espírito Santo, né? E a gente comentando na estrada como que tem área degradada, né? Saída do interior de São Paulo, a gente vê uma situação de bastante áreas degradadas e chega para cá uma situação também crítica de degradação, falta de planejamento, né? Então a gente vê que tem bastante clientes aí para a gente conseguir alcançar e montar todo um planejamento forrageiro, né? Um planejamento nutricional e estratégico de negócios. Estratégico também, de negócio, né? Também, né? Fazendas atuando aí em sistemas não tão interessantes, né? Novamente hoje a fazenda que a gente estava um espetáculo de produtividade, várias fontes de renda dentro de uma mesma empresa rural, né? Dentro de uma mesma propriedade. Situações totalmente diferentes, né, Marcelão? Bem diversificado, né? Bem diversificado. Eu digo sempre que o agronegócio, né, ele é muito amplo. E a propriedade rural, ela tem um leque de produção, um leque de oportunidades muito grande. E com a valorização das terras, a gente precisa fazer essa terra ser rentável. Sim. Né? E entender o momento de aplicar cada tecnologia, de buscar cada oportunidade, esse é o que é o mais importante. Eu vejo muita gente tentar, em busca dessa produção maior, dessa rentabilidade maior, do maior faturamento do seu negócio, acabar se envolvendo aí, cedendo algumas armadilhas. E o nosso trabalho como consultor é de planejar a vida do cliente, proteger ele dessas armadilhas, desses riscos que o mercado está aí oferecendo. Sim, é uma coisa que você falou muito importante também, Marcelo, é essa parte da rentabilidade. Muitas vezes os pecuaristas ficam mais focados em ver índices zootécnicos, né? Ver taxa de prenhez alta,
produtividade em arroba por hectare alta, GMD muito alto, e não estão focados no que é o principal dentro da propriedade, né? Que é o retorno financeiro dentro do seu investimento. Né? Não olham para a sua empresa como uma empresa, né? Olham apenas como uma fazenda, né? Da mesma forma que foi administrada pelos seus avós, pelos seus pais, continuam dentro de um sistema e não vão atrás de conhecimento, atrás de intensificação, né? Focado nessa produtividade. E aí acabam caindo, igual você comentou, em armadilhas de mercado, né? Produzir é muito gostoso, né? É bonito demais. Buscar produzir, e cada vez mais é muito bom. Essa competitividade o ser humano, né, tem esse instinto de autocompetição. Porém, tudo isso tem um custo. Produzir custa muito caro, né? E tem que ter muito cuidado com isso. Eu queria saber um pouco mais do Greg. Quem é o Greg? Me conta. Greg Coelho. Greg, ainda 29 anos, né? Menino novo. Eita! Eu fui nascido em Presidente Venceslau, filho de João Coelho e Graziela. Tenho uma irmã também, Maúcha. Sou casado hoje, né? Já junto com a Larissa, desde 2021. E minha vida sempre foi dentro do agro, né? Uhum. Meu avô pecuarista, meu pai trabalhou com meu avô por muitos anos. E eu sempre nunca me vi fazendo outra atividade, outra profissão, a não ser dentro do agro, né? Decidi ir para a faculdade de medicina veterinária, sempre me interessei por reprodução, desde de novo, 8, 9 anos de idade, ir para a fazenda de amigos, onde fazia inseminação artificial, na época era observação de cio, e então isso sempre me levou para um ambiente onde era o que eu sempre gostava de fazer, né? E decidi fazer medicina veterinária dentro da faculdade. Sempre fiz estágio em reprodução, nunca fiz estágio em outra área. E isso abriu uma porta de emprego quando eu estava no estágio supervisionado. No último ano de faculdade, trabalhei numa empresa no Mato Grosso do Sul, uma empresa grande, com um número grande de trabalho, né, de inseminação, onde peguei bastante experiência, peguei uma bagagem boa. E tive uma oportunidade de sair para trabalhar sozinho. Bacana. E dentro disso, desde o período da faculdade, eu sempre quis algo mais. Não apenas a reprodução. Eu queria entender mais da dinâmica de uma fazenda. Né? Como eu disse, desde pequeno vivia nesse meio e sempre ouvindo histórias de pecuarista, do avô, do pai, enfim, né? Isso dentro da família também. E isso sempre me deu um start, né? Como que eu faço para produzir mais? Como que eu faço para ter uma vida financeira saudável dentro de uma fazenda? Porque sempre a gente escuta reclamando disso, né? E aí eu fui atrás de conhecimento, fui atrás de buscar, de fazer curso. Na época de faculdade fazia curso com o Marcelo Costa, quando ele não tinha mentoria ainda. Desde antes da mentoria você já conhecia? Desde antes da mentoria eu já conhecia. Ele foi seu professor na faculdade? Porque ele foi professor universitário também. Na pós-graduação ele dava aula, mas eu não tive aula com ele na faculdade. Eu fazia cursos dele, né? Por fora, entre outros profissionais também excelentes, também fazia curso na época. E sempre fui buscando esse conhecimento, trabalhando com a reprodução. Era mais focado na reprodução? Sim, focado na reprodução. Certo. E eu não via não conhecia o serviço de consultoria, não sabia sobre esse serviço, não conhecia, né? E até então que eu conheci a mentoria do professor e fui atrás de estudar bastante, né? Sobre diversificadas áreas de uma gestão de fazenda, né, a vida financeira de uma empresa de fazenda. Fui fazer curso fora sobre essa parte financeira também, empresarial. Fui atrás de entender sobre manejo de pastagem, nutrição, né, gerenciamento. E estou aqui com você hoje buscando mais conhecimento, né? Não pode parar, né? A gente nunca não pode chegar nessa zona de conforto, né? Tem que estar sempre buscando mais para poder agregar com os clientes. Mas na sua infância, como é que era? Você acompanhava o trabalho, o dia a dia dos seus pais ali na fazenda, do seu avô? Como é que funcionava isso? Até por volta de 8, 9 anos, meu pai trabalhava com meu avô ainda. Depois ele saiu e foi trabalhar sozinho. E aí eu acompanhava, toda semana ia para a fazenda de um amigo de infância, na região de São Paulo. E acompanhava o dia a dia do campo. Acordava cedo, ia tropear, ia a cavalo, saía.
Ia cuidar de vacada, manejo de maternidade. Isso com que idade, mais ou menos? 10 anos. 9, 10 anos. Então foi a infância mesmo ali com os amigos. Né? E aí depois fui atrás de laçar, e é um esporte que a gente gosta bastante, e, enfim, sempre envolvido dentro do agro, né? Uhum. Mas foi onde sempre me trouxe essa vontade de querer gerenciar. A gente via as pessoas que administravam, né? Esses pais desses amigos, o meu pai também na infância, e sempre tive interesse, sempre usava aquilo como um espelho para mim, né? E aí, quando você vai crescendo na roda de amigos, de pecuaristas, enfim, pai de amigos também, e a gente também, né, no meio dos pecuaristas, sempre você via várias dores, né? Reclamando de chuva, como a gente comentou, reclamando do valor da arroba do boi, esses desafios de competição entre a pecuária e a agricultura, né? Pessoas que iam muito bem, fazendas muito bonitas, muito produtivas, e outras não. Quando eu saí da faculdade, que eu fui trabalhar fora, via fazendas altamente rentáveis e ao mesmo tempo viam fazendas mal administradas. Mas você já tinha essa noção de poder avaliar, essa fazenda é rentável ou não é rentável? Eles falavam de produção, falavam de rentabilidade? Algumas. A gente não tinha tanto essa familiaridade de ter esses números, né? A gente sabia dos índices zootécnicos relacionados à reprodução. Só da reprodução, exclusivamente da reprodução. Sim, exclusivamente da reprodução. Então, quando eu tive a oportunidade de sair e trabalhar sozinho, eu falei, opa, eu preciso agregar algo mais. E, como eu disse, sempre atendendo os clientes dentro da reprodução. Quando eu saí para trabalhar sozinho em 2019, agosto de 2019, abri essa empresa de reprodução e sempre via dores nos clientes. Relacionado a toda essa parte de gestão. E falei, eu preciso atender essas pessoas, né? Eu sou apenas uma engrenagem nesse motor. Eu preciso ser o combustível desse motor também. Como eu posso agregar esse serviço para o cliente? E por gosto também de viver nesse meio, né? Sempre ia gerando essas dúvidas, e aí, indo atrás de conhecimento, eu vi que eu poderia vender esse serviço para o cliente. Né? Tá, mas voltando lá no passado, assim, a vida eu acho que a grande maioria dos médicos veterinários que trabalham com grandes animais, que trabalham com pecuária, foram criados dentro de fazenda ou vivenciaram sua família, no seu caso seus amigos, né? Apesar da família estar o tempo todo no agronegócio, assim como eu vivi dentro de fazenda, eu sempre acompanhei meu pai, meus avós nas fazendas, eu passava todas as férias, eu estava lá dentro da fazenda com meus avós, com meu pai. A maioria dos finais de semana meu pai ia para a fazenda, meu pai trabalhava na fazenda, tinha propriedade, minha mãe médica morava na cidade, ficava aqui. E aí quando dava fim de semana a gente ia para lá, ia curtir aquela vida, ia dar trabalho para os vaqueiros. Eu brinco que eu ia para lá atrapalhar a produção. A minha vida era atrapalhar a produção. E eu queria fazer o que eles faziam, montar nos cavalos mais bravos, tirar leite. Meu pai era produtor de leite. De madrugada, eu me lembro da minha infância, eu pulava a janela, ia na porta da cozinha, que era separada assim, abria a porta por trás, para não acordar meus pais, e pegava uma bacia, aquelas baciazinhas de esmalte, misturava farinha com açúcar, corria pro curral para tirar leite, atrapalhar a produção de tudo, né? Tive um tio que era médico veterinário, e dali surgiu esse amor pela veterinária, pela pecuária, e desde pequeno eu dizia, eu quero ser igual ao meu tio. Via ele fazendo diagnóstico de gestação, tava começando a inseminação artificial quando eu entendia um pouco mais disso, né, acompanhando na fazenda, e por isso fui fazer. Mas eu fiz veterinário e voltei para dentro de casa para trabalhar na propriedade da gente, da minha família. Mas e você, como é que foi? Você começou um trabalho com seus pais, não deu certo? Como é que foi? Não, trabalhar com meu pai ainda não tive essa oportunidade, né? Mas sempre trabalhando, prestando serviço para fora, né? Então hoje eu estou trazendo isso para dentro de casa, né? Mas antes disso sempre foi através de clientes, né? Um serviço terceirizado, sempre prestando serviço para fazendas. Então a paixão começou da produção dos amigos. Você acompanhava a fazenda dos amigos com essa vivência com a pecuária. Porque quando meu pai saiu do meu avô, né, parou de cuidar das fazendas e administrar, eu era muito novo, então não tinha
Eu me lembro, eu tinha que acampar na frente da sede, dormir dentro da barraca, no outro dia acordar cedo, mas era muito pequeno. Né? Depois disso, não. Quando eu já estava um pouco mais velho, né? Faixa de 12 anos, aí, 10 anos, a gente já ia para ajudar no serviço. Né? Ia para o manejo de maternidade, para tatuar bezerro, a gente tinha que laçar o bezerro, né? Descia aí, um ficava tatuando no chão junto com o funcionário da fazenda, aí depois a gente invertia. Então, assim, a gente tinha função lá dentro da fazenda, não ia lá para só brincar, jogar só bola. Curtir. E sempre surgiu esse interesse igual você também tinha, né? Eu quero fazer o que eles fazem, né? Aí ia pro curral, a gente ficava no embute, quem embutia o gado era a gente. Então, dentro desse dia a dia, as fazendas eram de cria. E a gente sempre estava envolvido no dia a dia de fazenda de cria, né? Tinha uma ou outra que era de ciclo completo deles lá, mas a maioria era no manejo de cria mesmo. E aí foi surgindo esses interesses, né? Mas o que mais me ficava gravado para mim era essas dificuldades. Porque eu falava assim, aonde que essas fazendas que eu vejo que são bem administradas estão fazendo de diferente dessas outras que não estão sendo bem administradas. E quando eu fui para a faculdade, enfim, que saí para a vida profissional, eu me deparava também com essa mesma situação, mas aí já tinha mais conhecimento, já vinha estudando, né? Já tinha mais essa visão diferente. Então você ia ganhando conhecimento, né? Ia fazendo o diagnóstico sem conhecer a dinâmica real da propriedade. Você saiu da faculdade apaixonado pela reprodução animal. Sim, mas né? A paixão era pela produtividade. Pela produção. Pela produção, não só a reprodução. Né? Não pela operação em si, pelo ato de estar trabalhando ali com reprodução animal. Isso, como eu vejo muitos colegas que saem da faculdade pensando dessa forma. Né? Eu perguntei sobre essa questão da família, porque a gente sabe que tem muitos colegas que têm dificuldades quando se formam, de conseguir saíram para fazer faculdade apaixonados pela fazenda da família, mas saem da faculdade e às vezes não conseguem se encaixar num projeto da família, e às vezes não consegue nem se encaixar num projeto fora, demora para começar um trabalho, de poder entrar no mercado de trabalho, né? E passando para esse lado, você já teve uma vantagem um pouco, não vou dizer vantagem, mérito seu, claro, né? Sempre muito interessado, foi fazer estágio na área de reprodução. Sim, e essa empresa também prestava o serviço de consultoria, e eu sempre queria participar, né? Quando tinha visitas em confinamentos, quando tinha visita dessa parte da consultoria, na época o patrão, o dono da empresa tem uma fazenda onde ele gerencia essa fazenda, e eu ficava muito envolvido ali próximo, né? Em dias que não estavam fora da estação de monta, onde não estava tão corrido, eu queria sair para o campo para ver a diferença das fazendas que a gente vê que não são tão produtivas, né? Para poder ir ganhando conhecimento, né? E dentro disso sempre indo atrás de informação, né, para saber o que é o ideal para uma fazenda, para ela se tornar interessante, né? Até onde ela pode chegar. Sim. Qual é o melhor sistema para trabalhar dentro de uma fazenda? Né? A maioria das fazendas que eu ia, 90%, fazendas de cria. Né? Mas por que tem os invernistas? Né? O que eles veem de diferente que não tem a cria? Por que pessoas fazem diferente de você? Exatamente. E essas dúvidas eu vejo que é o que faz a gente se tornar um pouco diferente, né, no mercado. Essa dúvida que fica faz a gente sempre estar buscando informação e conhecimento. Não existe nenhuma receita de bolo. Né? Exatamente. Se fosse o melhor, só a cria fosse o melhor negócio, não teria invernistas. Exatamente. Né? Não teria confinadores, não teria... E hoje a gente entende, né, essa semana andando na fazenda dos seus clientes, a gente pode deparar com situações extremamente diferentes. Bem diferentes. Né? Que é o que eu vivo também lá, acredito que todo mundo vive, né? Fazendas faturando dinheiro super interessante dentro da pecuária, competitivíssimo com a agricultura, né? E aí você fala, então, uma boa administração, né? Mas é igual você falou, não é receita de bolo. Né? O estilo de vida da pessoa também interfere muito dentro disso. Com certeza. Né? Empresas faturando R$2.000 por hectare, R$3.000 por hectare, e outras 200, outras fechando no vermelho, né? E aí você vê a diferença dessa profissão que a gente escolheu, né? De atuar. Cabe ao produtor
escolher qual é o melhor caminho para ele. Exato. Ele entender o limite dele e buscar o melhor caminho para produzir e mais rentável. Existem aqueles que são mais acomodados, que estão mais tranquilos com o pouco que produz, às vezes nem sabe o quanto que produz, ele está mais na atividade, está girando e não sabe, não consegue medir. E existem aqueles que têm o senso crítico, assim como você falou. Poxa, peraí, será que eu realmente estou ganhando dinheiro? Como é que está isso? Quanto que eu posso produzir? Né? Onde eu estou produzindo? Quanto que eu posso produzir a mais? E será que só isso daqui, como aquele cliente que a gente teve hoje, será que eu vou ter que ir para um outro caminho? Sim. Era a hora e assim nós fomos. Isso também vem para a gente em relação, né, hoje a empresa de reprodução e consultoria vem crescendo bastante, graças a Deus, né, abriu bastante portas para a gente e a equipe vai crescendo e você fala, mas eu também quero isso para minha empresa, né? E está sempre atento ao que o mercado quer, né? Eu tenho esse serviço para oferecer, o que eu posso fazer de diferencial, né, dentro desse mercado? Bacana. Porque quantos profissionais não saem para o mercado a cada 6 meses, 1 ano? Uma fornada grande. Uma fornada grande. Então, você sempre tem que estar inovando. Sempre hoje com a internet, todo mundo quer algo mais. Né? Aquele cara vai, insemina, vira as costas e vai embora e acabou. É só isso? Né? Eu tenho uma taxa de prenhez média anual excelente, uma taxa de mortalidade anual mínima. É isso aí? Né? Tem algo a mais, não tem muito a mais. Focado naquele negócio ali. Poxa, produziu o bezerro, produziu aquilo ali, fez a reprodução, acabou? Na fazenda de recria engorda, todo mundo tem que chegar ao ponto de confinar, né? Deparamos hoje com uma estratégia excelente. O cara parou o trato, fez parceria com confinamento. Pra cada um. Tem muita coisa a se explorar. Sim. Né? Tem muita coisa a se explorar. E assim, falando da questão profissional, dessa análise estratégica, de traçar essas estratégias, isso vem de uma vivência. Eu sou produtor rural, então eu sei a dor dele. Eu sei que chega num momento, eu acompanho as contas dos meus clientes, eu faço minhas contas, e chega num momento que eu falo assim, que eu vejo que o negócio vai apertar para eles, eu falo, opa, nós temos uma luz lá no fim do túnel, olha, vamos seguir por esse caminho aqui, porque eu vivo isso. Exatamente. Eu disse ali, falava para aquele cliente, falava, olha, vamos com calma, vamos começar a segurar isso daqui e pensar para aquele outro lado lá, que eu acho que nós vamos conseguir economizar um pouco mais e manter a nossa rentabilidade muito boa. Sim. Né? E eu acredito que seguimos a moda que estava naquele momento. Exatamente. Quantas fazendas os proprietários vêm atrás da gente querendo um serviço e muitas vezes ele não está pronto nem para receber. E às vezes isso nem é o ideal para ele, em questão de rentabilidade. E ele não enxerga isso, ele quer fazer o que o vizinho faz, o que o amigo dele faz, o vizinho, etc. Né? E outra coisa também, igual a gente estava conversando, o bom de sair de casa é que você vê situações totalmente diferentes daquilo que você vê só dentro de casa e que você toma aquilo como verdade absoluta. Eu costumo dizer que é como se fosse um caminho. A gente faz quando as coisas viram rotina, né? Eu tenho pavor de rotina. Quando as coisas viram rotina, penso que a gente está numa estrada e nessa estrada tem uma pedra ali. Todo dia você está passando aquele caminho e vê essa pedra. E a gente tem a oportunidade de tirar ela do lugar, mas a gente está tão acomodado com ela, virou tanta rotina que a gente começa a desviar dela. Começa a desviar dela. E aí vem uma pessoa de fora, passa por esse caminho e fala assim, poxa, por que não bota essa pedra do lado aqui para eu poder passar? Exatamente. E facilita, a gente ganha mais agilidade. E a gente andar, a gente conhecer novos lugares, novas estratégias, nos abre os olhos para isso, né? Sim. E o que também faz a gente gerar esse interesse maior de buscar conhecimento? A região onde eu moro, a lavoura vem tomando conta. Né, a cana, enfim. Perguntar exatamente isso, como é que tá lá, como é que dentro disso, você vê fazendas e herdeiros que entram nessa zona de conforto de ter um parceiro dentro da propriedade tocando lavoura e você esquece do crescimento empresarial. Não é só aquilo, né? Não é só aquela comodidade. Você falando de família também, minha esposa também tem fazendas, a gente vem trabalhando num processo aí de transição, de sair de arrendamento para gado, mas
E se eu não saísse para o campo de batalha, ficasse só dentro de casa? Eu ia estar somando ou seria só mais um ali dentro para sugar? Não, eu penso diferente. Eu penso que eu tenho que trazer de fora também, né, para agregar. Certeza. E o crescimento empresarial, ele é isso. Sim. Né? Não é apenas uma fonte de renda, não é só mais um ali dentro, por mais que ficasse só lá dentro, mas fazer aquilo se tornar produtivo. Sim. Né? Então, da maioria das vezes, igual você comentou que um período foi assim para você, você Sim. formou e veio para dentro de casa. Sim. Você poderia ter ficado ali acomodado e tudo bem. Né? Mas isso, gradativamente, a longo prazo, é uma massa falida. Na verdade, eu fui meio que forçado. Né? Eu me formei, eu já era casado, voltei para o Extremo Sul para poder montar o meu negócio e cuidar também dos negócios do meu pai. Eu precisei começar a tomar conta do negócio dele e aí eu tinha que ficar por perto. Né? Eu me casei, retornei para cá, estava trabalhando ali no negócio da gente, mas eu queria algo mais. Eu sempre dizia que aquilo ali era muito pouco para mim. Né? Aí comecei a buscar mercado de trabalho aqui na região e não conseguia. Era muito difícil. Entrar no mercado, principalmente sendo da região, é muito difícil. Exatamente. E eu ficava assim, poxa vida, o que eu posso fazer? Como é que vai ser? Foi preciso eu sair daqui, abandonar todo o nosso negócio aqui e me mudar para 1.000 quilômetros de distância para começar um novo trabalho, para começar um novo projeto. Né? Fui trabalhar na área comercial para poder enxergar outras oportunidades. Falar, poxa, o que a gente faz dentro da fazenda é muito pouco. Eu fiz. Não vou dizer o que eu fiz que você está fazendo, que eu não fui para lá buscar conhecimento, e sim fiz o contrário. Eu fui para lá para trabalhar, sim. E para entender um pouco mais do negócio. Cara, foi muito bom. Eu ganhei muita experiência saindo da minha zona de conforto. Exatamente. Saindo e aí, do meu canto. Dentro disso também, o que nos tira dessa zona de conforto e faz com que a gente venha crescendo pelo menos 1% por dia, a gente fala, né? Que vem as responsabilidades também, né? Sim. Em casamento, vem filhos. Eu ainda não espalhei essa genética do mundo, mas se Deus quiser, já eu e a Larissa estamos aí. Mas falando um pouquinho de família, me conta. Você tá casado desde 2021, né? Muito recente, mas tem muito tempo que você tá com a Larissa. Tô desde os 15 anos de idade, né? Hoje já tem 13 anos junto, né? Que legal. Foi uma experiência muito boa, né? Crescer junto, vivenciar toda uma história de vida junto, né? E eu acredito que tudo isso, toda essa força de querer crescer vem de um alicerce, né? Que é família, né? Que é a esposa, que é essa compartilhar de vontade de crescimento mútuo, né? Sim. Dos dois. Com certeza. Essa ambição de querer estabelecer limites para a vida e também seguir princípios, né? Tem um propósito e princípios. Exatamente. Não muitas vezes a gente não pega uma fazenda tão distante, por ainda não ter uma equipe maior, mas para poder ter o princípio de estar dentro de casa, né? Viver a vida familiar, né? Viver a vida, né? Também. Sim. Não só trabalhar, produzir. Mas você já teve uma vida de só trabalho, né? Já. Conta como é que era. A vida nossa lá na reprodução começava a estação de monta em agosto, setembro e rodava. Tinha mês que rodava 5.000 quilômetros por mês trabalhando, né? Não era batendo porteira e meia hora de conversa. Chegava no curral, 300, Mas saía 400. de casa 3, 4 horas da manhã e voltava 8, 10 da noite. Aí dormia na época que eu estava lá, a gente não tinha o escritório, né, na empresa onde eu trabalhei. Então a gente dormia nas propriedades. Então saía de madrugada, quando ficava domingo em casa, né? Já casado? Não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Foi de 2000 trabalhando, né? Fora o estágio durante a faculdade, mas foi de 2017 a agosto de 2019. Tá. Então esse período. Não casado ainda. Ainda não. Então, quando ia de final de semana embora, saía no domingo de madrugada, 3, 4, 5 horas da manhã, dependia para onde ia, né? Eu fazia bastante a região de Água Clara, Ribas, até Campo Grande, a 267, que saía de Bataguaçu, vai até Nova Alvorada do Sul, descia para Nova Andradina, fazia essa região. Como é que era para ela entender essa rotina sua, mesmo na época de namoro?
A Larissa sempre foi muito parceira, sempre me incentivou demais, né? Essa garra de trabalhar que eu sempre tive, também tem a participação dela, lógico, né? Tem que ter, né? Tem que ter, porque senão, quando não soma forças, alguém espana, né, dentro disso. E você conseguir articular dentro disso, tem que ter alguém somando junto com você. Isso aqui é o bacana. O mais importante é isso. Eu te perguntei justamente para saber, né, para poder entender um pouco mais de você, porque eu sei que vocês estão juntos o tempo todo. Sim. Você não toma uma decisão sozinho. Não, nada. Você não parte para um trabalho sem ela estar consciente e apoiando o seu trabalho. Exatamente. A família ela é essencial para isso. Eu e minha esposa, a gente conversa muito, apesar de eu rodar bastante, né, de eu viajar muito, eu fico um bom tempo fora, eu passo uma semana fora, passo uma semana em casa, né, mas sempre muito ligado, sempre falando, e ela consciente e confiando, né? Que é um dos principais pontos, né? É confiança de saber quem está do seu lado, né? Hoje em dia, no mundo do jeito que está, isso é difícil, né? E quando você acha uma pessoa assim, isso só te incentiva. E você querer crescer, tem que ter um porquê. Sim, né? Tem que ter um projeto. E a gente tem isso, né? Eu e a Larissa. A gente tem um planejamento. E esse projeto virou casamento, exatamente. Virou família. Exatamente. E eu creio que é o que Deus quer para a vida de todo mundo. Com certeza. Né? Lá o que ele quer para a gente, na verdade, é que a gente siga os princípios, né? E ele deu o mundo, deu o livre-arbítrio, né? Dá N motivos para ser um bom administrador, né? Para não passar sufoco. E na vida financeira também, né? E também na vida de trabalho. Porque se você só trabalha sem um rumo para onde ir, qualquer coisa que vier para você tá bom. E quando você tem um rumo para onde ir, tendo foco para onde ir e alguém somando isso junto com você, se torna mais prazeroso. É mais fácil de chegar longe. Porque a gente escolhe a profissão, né, como a gente falou, e a nossa profissão, ela exige isso, de acordar muito cedo, chega tarde em casa, e você tem que saber administrar isso. Sim. Né? Porque senão não existe um ambiente familiar. E filhos estão vindo. Exatamente. Filhos vão chegar. Daqui uns 2 anos, né? Filhos vão chegar e vão te cobrar. Exatamente. Foi isso que fez você abrir os olhos para a consultoria? Você sempre sonhou em ter essa consultoria, em buscar entender da consultoria pecuária, da estratégia de negócios, ou você sonhava sempre em ser o Greg da reprodução? Eu não conhecia, como eu falei, esse serviço de consultoria. Então eu queria agregar conhecimento para um dia estar dentro de uma fazenda, fazendo toda a parte administrativa, né, administrando uma propriedade e dentro disso com a reprodução também, né? E aí o que foi acontecendo e mudando o foco? Como eu direcionei muito para a reprodução no início, e assim as portas foram abrindo sempre, né? E vem melhorando ano a ano. Eu falei, opa, eu já vivi uma empresa grande e vi como é a vida de uma empresa grande, né? Eu quero isso para minha vida? Quero, mas eu quero de uma maneira diferente, né? Eu também quero viver a minha vida. Um pouco mais de tempo para poder viver a vida, viver a família e viver os filhos. Exatamente. Isso nada mais é do que ter uma boa equipe, saber administrar a empresa financeiramente também, né? E organização. Dentro disso, eu conheci o serviço da consultoria quando eu estava agregando esse conhecimento do que é uma porteira para dentro. E por que gerava muito interesse também entre tudo que eu falei, né? Por que oscilava entre fazendas os resultados? Legal. Né? Então isso vai gerando eu quero entregar mais para o meu cliente, né? Eu quero ter mais conhecimento. Então ia para nutrição, ia para manejo de pasto. E aí isso só vai ampliando. Você ficava incomodado com as diferenças de resultados entre elas e falava assim, poxa, peraí. Eu sei que o que essa aqui está fazendo diferente? Exatamente. E aí você vê excelentes resultados e você fala, onde que está o erro? Se a mão de obra ou o braçal está sendo feito caprichado. Mas os resultados que você media eram os resultados da reprodução. Da reprodução. Certo. Índice de absorção, taxa de prenhez, de concepção, né? Exame andrológico de touro, enfim. Dentro da especialização, isso vai te gerando interesse em outras áreas também.
né? Você tem que complementar, né? A base de uma reprodução vem da nutrição. Né? A nutrição, a dieta completa vem sobre um bom pastejo. Surgiu um incômodo de algumas falhas de números, né? Os números não estavam chegando, aí você ficou assim incomodado. Falou, peraí. Bom, se eu domino esse assunto, o que está fugindo aqui? Exatamente. Aí a gente vai intensificar o conhecimento de avaliação de sêmen, de andrológico, né? Vai atrás de entender melhor das empresas que vendem protocolo, né? Também isso. Todo ano vamos em eventos para continuar agregando conhecimento dentro da reprodução para utilizar o melhor para o cliente também. E não para só na reprodução, né? A base para ter uma boa reprodução envolve toda a administração e gerenciamento de uma fazenda. Tudo começa na boa gestão. Exatamente. Um bom planejamento. No podcast do Matheus e do Rock a gente abordou muito isso, né? Dos problemas da porteira para dentro. Hoje a tecnologia ela chegou num patamar que para evoluir dali para frente são apenas detalhes. Sim. Né? Sim. E aí aonde que faz a maior diferença? Da porteira para dentro. E isso sempre me incomodava, eu sempre queria entregar algo a mais. E aí eu conheci o serviço da consultoria. Né? Hoje os clientes que têm melhor resultado, falando em financeiro completo de uma fazenda, não só taxa de prenhez, índices de reprodução, são empresas que agregam esse serviço junto. Né? Hoje a gente vende esse serviço ao contrário. Quando a gente fala do serviço da consultoria, não é só de dicas, né, cara? Não. Toda análise, de todo participação, planejamento, de avaliação do seu cliente, do que ele está fazendo, o que pode melhorar dentro daquela realidade dele, para ele poder ganhar um pouco mais, né? E de medir esses resultados. O primeiro serviço que é feito dentro dessa fazenda é o diagnóstico empresarial. Sim. Dentro disso não envolve só o que está no pasto, o que está no animal. Não é ficar olhando os resultados reprodutivos dele para poder propor algo da reprodução. Não é só a genética que está dentro da fazenda, né? Não é só o produto que está no coxo, né? Envolve muita coisa. E dentro disso o principal, a saúde financeira daquilo ali. Com certeza. Né? Não adianta nada você implantar N situações. O final de todo mundo é ganhar dinheiro. Então, dentro disso, o que eu mais vejo de necessidade para os pecuaristas, para os clientes, e isso para a gente também hoje, né? É essa administração e conhecimento para suprir essa necessidade financeira, né? Sim, porque com certeza. Ter uma fazenda, hoje a gente estava comentando até um fato, né? Qual é a diferença de uma produtividade de um empreendimento de milhões, daquele dinheiro ter apenas um arrendamento pecuário, né? Ou uma opção, um arrendamento para cana, para soja, para eucalipto, viver numa fazenda de cria, ciclo completo, recria, engorda de macho, de fêmea, e a gente na estrada fazendo conta simples, né? Pô, muitas vezes fazendo mal feito, que foi uma situação que a gente simulou hoje, um dinheiro no banco pagaria muito mais que aquilo. Com certeza. E a margem de risco da mesma forma, né? Que a pecuária tem uma margem de risco muito baixa, muito né? Pequena. Saber trabalhar com dinheiro de banco era uma situação que eu te questionei, inclusive hoje, né? Eu sou muito pé no chão, então acaba tendo um pouco de preconceito de sair, de trabalhar com dinheiro de fora, né? Isso é uma dificuldade minha. E eu vim buscar conhecimento através de você. Como que é feito isso? Como é essa dinâmica, Marcelo? Porque uma coisa que me interessa muito, isso desde de novo, eu sempre parti para esse lado também, de entender uma vida financeira, tanto da fazenda como da vida pessoal. Sua pessoal. Eu sempre gostei demais disso, né? De outras opções. Quais são as melhores opções? É só o agro que gera uma boa renda, né? Não tem outras opções? Né? Uma boa administração, uma boa gestão, e eu sempre tive interesse demais dentro disso, né? E isso foi gerando mais conhecimento e algo a mais para agregar para os clientes de consultoria também. Com certeza. Essa questão dessa gestão financeira, eu digo sempre que é a base de tudo. Todo mundo trabalha para poder ganhar dinheiro. Para ter comodidade, né? Para ter estilo de vida, né? A gente não tem que ter uma fazenda por paixão. Eu digo que paixão custa muito caro. E fazenda não dá mais para isso. Não dá mais. A gente está trabalhando num patrimônio de milhões de reais. A nossa região, nós estamos com a área aqui de média de 50 mil reais por hectare. Exatamente. Como é que nós vamos ficar brincando de fazendinha? Isso aí vai render menos que 1%. Exatamente. Não dá para ficar pensando assim mais hoje, né? Então nós temos que fazer essa fazenda produzir para rentabilizar
de forma satisfatória. Senão ele vai vender e botar no banco. Exatamente. Toda vez que eu vou fazer um projeto para um cliente, eu preciso fazer comparativos de rentabilidade. Eu preciso comparar ele entre as atividades pecuárias, em todas as opções que a pecuária nos permite, cria, recria, engorda, ciclo completo, engorda de macho ou de fêmea, e fazer também o comparativo com essas outras oportunidades. Quando você saiu do Espírito Santo e entrou aqui, você falou, poxa, Marcelo, aqui tem muito, o Extremo Sul produz muito. Nós temos eucalipto, que paga um valor, de certa forma, interessante, de arrendamento, nós temos cana, que paga, não sei se é o melhor, mas paga um certo valor. O mamão, que eu não sabia que pagava tão bem para cá, né? Para lá não é uma realidade pra gente. Pagando bem, café, pagando muito bem, melancia também em algumas situações, o próprio arrendamento para pecuária. Então eu preciso fazer comparativo com tudo isso. Exatamente. Para eu poder traçar uma estratégia para meu cliente. Muitas vezes, Greg, a atividade pecuária rentabiliza muito melhor do que essas atividades, se bem planejada e executada com perfeição, como você viu. Quando você me fala que tem medo do aporte bancário, você não precisa ter medo. Sim, um o aporte bancário ele é muito interessante. Nós temos aí oportunidades de crédito rural para poder fazer produzir. Imagina que se a pessoa não tem dinheiro para poder fazer um investimento, você vai ali no banco e capta esse recurso e faz o seu investimento e consegue produzir de forma tão boa que paga todo esse financiamento e ainda sobra uma margem de lucro muito interessante. Sim. Sem medo, você não precisa ter medo disso. Trabalhar, o recurso está aí, a gente precisa acessar, está aí para todo mundo. Quer dizer, não sei, né? Para todo mundo, vírgula, eu não sei o quanto que vai sobrar. Quanto que o governo vai disponibilizar. Diz que tem aí um plano safra, mas até agora não chegou recurso nenhum desse ano, né? E a gente precisa ver isso e acessar, cara, e usar esse dinheiro. E eu acredito que dentro disso, né, Marcelo, falando também um pouco de ciclo também, da mesma forma como eu me sinto incomodado em toda hora buscar mais conhecimento e aperfeiçoar, eu acredito que o pecuarista, o proprietário de áreas rurais, né, ele vem também tendo esse interesse em produzir mais, em ser mais rentável, porque dentro da pecuária o ciclo cada vez vem tendo um desvio padrão maior. Sim. E encurtando o período de ciclo, né? Sim. E aí dentro disso, se você não se profissionalizar melhor a cada ano, realmente as grandes empresas vão acabar engolindo a gente. Sim, né? Com certeza. E aí eu vejo que cabe a nós levar esse conhecimento, mostrar para o pecuarista esse lado aonde a gente consegue competir sim. Com a lavoura, né? Que na maioria das vezes a falta de conhecimento as pessoas ficam em dúvida, né? E isso precisa chegar no pecuarista. Ou dividir com a lavoura, com a agricultura, por que não? Fazer a integração lavoura-pecuária, como a gente viu hoje. Olha, aquele é o melhor exemplo que a gente pode ver de integração lavoura-pecuária aqui do Extremo Sul. E aproveitar muito bem também Sim. A propriedade, né? Tem outras coisas também que dá para agregar também dentro da propriedade. Com certeza, e agrega muito, cara. Agrega muito. Falando um pouco dessa integração, nós vimos hoje um sistema de integração lavoura-pecuária bem diferente do comum por boa parte do Brasil. No Brasil é muito conhecida a integração lavoura-pecuária com milho, com soja, com eucalipto, né, no caso da LPF, e aqui no Extremo Sul tem uma integração diferente, que é com a melancia, muitas vezes com melancia, com mamão, e que faz ali a cultura da melancia, que ela é muito rápida, dura ali 12 meses, e volta nessas áreas com o pasto, deixando ali uma boa fertilidade, fazendo uma rotação de cultura, deixando uma boa fertilidade no solo, entregando uma área de pasto nova e altamente produtiva. E saber desfrutar desse pasto, né? Esse é o essencial. Porque... saber usar aquele recurso que foi colocado ali dentro. Porque não é só fazer o pasto, né? Trazer a tecnologia para dentro da fazenda não é difícil. Uhum. O problema é a pessoa ter um planejamento para conseguir colher bem esse fruto. Sim, né? Com certeza. E a intensificação também depois disso, né? A adubação, a intensificação nutricional e etc, né? Entre tudo isso. Você ter um planejamento para colher o melhor fruto, né? Falando do pasto e da lavoura, Sim. Né? Isso depende de um bom planejamento. Com certeza.
Com certeza. E dentro disso a empresa tem que se preparar para isso, né? Tem que ter um caixa para aumentar esse volume de animal, né? Depois ficar um período sem ter animal nessa área em si, vai sobrecarregar outra parte da fazenda, né? Você tem que ter todo um planejamento para fazer isso. Tem. Naquela fazenda propriamente, ela falou assim, olha, eu vou botar lavoura, uma floresta numa área, mas eu não quero diminuir rebanho. O que nós temos que fazer? Foi a grande oportunidade de eu apresentar o meu trabalho. Onde nós apresentamos um projeto de pasto diferenciado, com divisão, aquela fazenda tem desde 2014, tem 10 anos. Não, desde 2008, tem 14 anos que eu estou nela. Uma fazenda mas muito produtiva, e você viu o nível de tecnologia daquele cliente. É muito atrativo. Nós saímos de uma área eu não vou dizer extensiva, ele era intensiva, tá? Ele tinha um nível de tecnificação para aquela situação dele bem interessante, que era muito boa, ele tinha pastos pequenos, algumas vezes adubado, ele já fazia uma certa integração, mas ele não conseguia medir isso. E outra também é um ponto que tem que colocar, né? Não é o melhor solo do Brasil. Não, então, muito pelo contrário, é um solo muito ruim. Exatamente, é arenoso, extremamente arenoso. Então a gente vê que a dificuldade não está no local, não está no mercado, não está no clima. Está onde? Está na pessoa. Na gente. Tá vamos incluir a gente nisso. Claro, né? Tá na gente. Tá na gente. A gente tem que levar isso pro pecuarista, mostrar resultados, né? Trazer confiabilidade nos projetos para serem tocados. E a melhor forma de você mostrar confiabilidade tendo números, né? Contra números no argumento, né? Então, quando você tem resultado, é muito mais fácil de você trazer isso para o cliente. Outro mercado que tem vindo também bastante lá para nossa região são pessoas que herdam a fazenda e nunca pisaram na fazenda, e também o lado de pessoas que não são do agro e estão entrando no agro. E aí eles têm essa necessidade de produzir mais. Diferente muitas vezes de um pecuarista antigo. De carreira. Pecuarista de carreira. Que muitas vezes está ali, quer ter uma caminhonete, colocar um botijão de nitrogênio na carroceria, de óleo diesel, né? E bater no peito e falar que é pecuarista. Há muito tempo atrás, até mesmo antes da faculdade, eu ouvia a história de que em menos de 20 anos ia acontecer uma mudança, uma troca de proprietários. As fazendas iam começar a mudar de dono, né? Isso por conta de divisões, né? Heranças, novos profissionais, novos produtores entrando no negócio. E hoje nós estamos vivendo isso. Exatamente. Eu estou formado há 20 anos. É a velha história do vô rico, filho nobre, neto pobre. Neto pobre. E o que é mais bacana, eu estou vivendo essa situação. E hoje na consultoria, eu estou sendo contratado por essas pessoas. Eu estou sendo contratado por produtores, como aquele produtor que ele é um produtor de carreira, porém um produtor muito, não vou dizer, ele é um cara que sempre foi muito competitivo em produção, muito interessado em produzir mais, mas também em ganhar dinheiro. Prova disso que produz e tem a situação que tem, né? Eu vivo hoje herdeiros, pessoas que estão herdando as fazendas e não querem começar a atividade pecuária de qualquer jeito. E estou vendo grandes agricultores. Eu tenho clientes que são grandes agricultores que estão investindo em mais áreas e comprando áreas para a atividade pecuária porque acreditam que ali está um negócio rentável e alto e muito seguro. Também, e uma coisa muito bacana, eu estou vivendo um negócio bem diferente. Eu tenho alguns clientes, na verdade uma família de produtores que herdaram as fazendas depois de velho. Depois de mais deixaram para passar o bastão mais tardio, mais tarde, com 70 e poucos anos. Só que eles herdaram a propriedade e não querem fazer isso com os filhos, passar de forma tão tardia, mas querem passar em uma empresa sólida, rentável e organizada. E assim me contrataram para poder apresentar isso para os seus herdeiros. Para não acontecer a reforma agrária. Exatamente. Né? Não dividir o negócio e sim somar o negócio e continuar produzindo. Porque se você olha para as pessoas que
que chegaram a ter esse patrimônio, a conquistar esse patrimônio, foi muito difícil chegar nisso. Né? Foi tudo com muita força, muita garra, muito suor, né? Para você construir, vou dar o exemplo da empresa de reprodução e consultoria, para eu ir subindo cada degrau é muita dificuldade, você trazer, montar a equipe é dificultoso. Mesma coisa eu fico imaginando essas pessoas, né, que moravam dentro da fazenda, depois conseguiram ter uma vida fora da fazenda, só que acabaram criando filho muito fora da fazenda, né? Esqueceram que para trazer as pessoas aqui para dentro não é um meio, né? Criar um filho dentro do, vamos dizer assim, do ar-condicionado e depois quer que ele esteja lá no curral, quer que ele esteja nas negociações, quer que ele esteja administrando as dores que tem. Você é mais novo do que eu sou dessa geração onde os pais levavam os filhos para fazenda no fim de semana, mas diziam, não, eu não quero isso para você, meu filho. Eu quero que você seja um médico, eu quero que você seja um engenheiro, um advogado, mas não um fazendeiro. E depois cobra para que você seja apaixonado e lute por aquilo. Muito rápido. É complicado, né? Ou às vezes não luta, mas cai no seu colo e fica muito perdido, né? E às vezes você vê o patrimônio desaparecer numa situação como essa. Sim. Né? E hoje a gente precisa preparar os nossos filhos para isso no futuro. Sim, exatamente. E você trazer essa realidade para dentro de casa, de uma vida de acordar muito cedo, de muitas vezes faça sol, faça chuva. Hoje a gente tava no barro lá, né? Mas feliz, viu? Tava no barro, mas feliz da vida. Mas feliz. E eu amanhã vamos acordar de novo para fazer isso de novo e estamos com garra para cada dia mais viver isso, né? A gente tem que trazer esse gosto, essa paixão, né? Esse amor por fazenda, por empresa e por ser produtivo, né? Por ser competitivo também, né? E tá buscando mais, né? Eu tenho um filho de 9 anos. Na verdade, eu tenho 2 filhos do primeiro casamento. E para mim, a foto que eu guardo deles com mais carinho, com mais amor, é daquela que eu tive com eles, que eu tirei com eles, colhendo uma área de feijão com as mãos. Eles participaram comigo, eles eram novinhos, 7, 8 anos, desde o preparo do solo até a colheita do feijão. Mesmo que eles estavam trabalhando naquele formato de brincadeira, mas aquilo era um trabalho para eles. Educacional, né? E eles foram remunerados para isso. Para mim, a foto que eu guardo com mais carinho deles é essa. É eles colhendo feijão e recebendo o pagamento deles em feijão. E esse é um acredito eu, da maior parte da educação. É você mostrar que para colher precisa plantar, precisa cuidar, precisa regar. Exato. E depois precisa trabalhar para colher também, para depois desfrutar. Exato. Eles desfrutaram. Exatamente. Eles receberam o pagamento e desfrutaram isso. Cada um recebeu o seu saco de feijão. Não dei dinheiro, deu feijão. E para aprender que se ele plantou feijão, não é amendoim, ele não feijão. Vai colher amendoim, não tem jeito. Exatamente. Né? E o meu mais novo, cara, a gente cria nele essa visão. A gente mostra para ele, né, que às vezes o papai dá um presente, dá uma coisa bacana, mas vem de um trabalho. Né? Tem um tempo de dedicação pra gente, de luta, né, de trabalho para poder conquistar isso. Tem na fazenda esse tempo de luta, e ele participa boa parte do tempo comigo. Ele com 9 aninhos, ele já anda comigo a cavalo na fazenda para poder entender de pasto, para entender que aquilo ali é o nosso ganha-pão. Grande Lucas, né? E ele é apaixonado pela fazenda, graças a Deus. É um menino muito inteligente mesmo. Apaixonado por aquilo ali. Cabe a nós apresentarmos dessa forma para os nossos filhos. Senão, né, o patrimônio vai desaparecer. Sim. Não é. O exemplo é melhor do que 1000 palavras, né? Se você dá exemplo, isso já vai gerar na criança uma visão de como é uma vida ideal para ele. Sim. Né? E não apenas instruir com palavras, né? Eu não preciso fazer com que eu disse a ele, eu sempre digo isso a ele, que ele precisa entender do negócio, mas ele não precisa estar ali o tempo todo trabalhando naquilo. Mas ele precisa entender a dinâmica daquilo. Sim. Né? Entender como administrar aquilo. Ele pode ser médico, advogado, veterinário, sim, de pequeno, de grande. Eu faço muito gosto se ele fizer veterinária. Eu vou ficar muito feliz. Mas ele precisa entender da dinâmica dessa empresa, desse patrimônio que vai ficar para ele um dia. Né? Independente se fosse uma padaria, ele teria que entender dessa dinâmica também. Sim. Né? Para contratar profissionais para poder executar aquele trabalho para ele, o projeto dele. E é essa a nossa vida hoje. De planejar fazendas, de
projeto, não vou dizer planejar a vida dos nossos clientes, mas sim a vida empresarial dos nossos clientes, para poder fazer aquele negócio ser rentável e que eles consigam tocar a sua família de forma confortável, dar uma condição de vida legal, né, para todos eles. Sim. E não viver essa loucura, essa deficiência muitas vezes de desfrutar, né? Só apenas trabalhar e não saber como colher o fruto também para desfrutar, né? Sim. Bom, mas vamos voltar um pouco da vida profissional, falar um pouco do nosso trabalho, né? Já que a gente está falando de filho, de carreira, de desafios da carreira. Me conta aí, como é que é o trabalho lá em São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e também dos desafios da pecuária lá. Marcelo, o meu dia a dia lá, eu gosto muito dessa vida no campo, né? De acordar cedo, enfim, eu sou mais diurno, né? Então eu tenho prazer no serviço que eu entrego. Além dele ser um serviço bem remunerado, né? Ser atrativo, eu gosto do que eu faço. Quais são... É o princípio de tudo. Exatamente. É amar o que faz, fazer com muito amor, né? Quais são as dificuldades hoje, profissionalmente falando? Eu acredito que para a grande maioria aí, mão de obra hoje não só para mim, mas para as fazendas também. Mão de obra qualificada, né? Mão de obra tem, né? Mas mão de obra qualificada, pessoas que vestem a camisa, hoje tá difícil, né? Eu tenho um discurso, eu vejo muito esse discurso com todo mundo em todos os setores. Mas eu acho que cabe a nós profissionais, produtores, apresentarmos o lado bom de trabalhar na propriedade, de trabalhar no agronegócio. Sim. É o lado bom de estar trabalhando ali no campo, morando de uma forma digna, sendo remunerado de forma digna e produzindo, acima de tudo, e tendo a qualidade de vida, que muitas vezes ele não encontra na cidade. Cabe a nós profissionais mostrarmos isso. E não é um serviço fácil, né? Igual a gente falou, faça sol, faça chuva, tem coisas que são essenciais para o dia a dia. Sim, né? E a gente mas não é impossível de se fazer. Exatamente, exatamente. Então hoje dentro das fazendas, muitas vezes eles lutam contra alguns serviços. Por exemplo, dentro da IATF as pessoas têm uma impressão ruim do manejo de curral, né? Muitas vezes você tem que ir 3 ou 4 vezes com aquele lote no curral. Mas tem uma forma adequada de se fazer isso, né? Voltando ao assunto, por que tem fazendas que conseguem fazer isso de uma maneira tranquila e outras não? Né? E hoje tem muito conhecimento para dentro disso, né? Dentro desse dia a dia é muito curral, é o dia inteiro em pé, é o dia inteiro curral. Eu gosto dessa vida também de curral, né? Passando ultrassom, enfim, inseminando. Já ganhou o troféu do veterinário de reprodução? Já ganhou o troféu? Não. De disco? Ah, sim, já. Todo ano aí dá uma travadinha na coluna, toma umas injeções. Esse eu tenho. Dentro das dificuldades e dos lados bons, né, para quem gosta desse ramo, dessa profissão, o prazer de você desfrutar dos resultados. Isso é muito bom. Não só na reprodução, na consultoria também, né? De ver uma fazenda bem administrada, rodando bonitinho, né? E isso gera nas pessoas o prazer também. Então você vê que dentro da fazenda, né? Os colaboradores, todos eles, desde a pessoa que faz o almoço pra gente, desde as pessoas que estão no campo, né? Dentro até do pessoal do braçal que faz a cerca, que trabalha na terra, né? Não só o capataz que lida com o gado, mas no todo. Ver resultado, ver que o trabalho deles está gerando resultado, e a gente precisa mostrar isso para eles. Eles precisam também do reconhecimento do que eles fazem. Muito legal para todo mundo, e isso gera confiança no trabalho da gente. Quando a gente entra num cliente novo, eles ficam um pouco com receio, e você entregando um pouquinho de cada coisa cada vez, e eles vendo resultado naquilo que você fala e no que você faz, isso vai trazendo conforto para eles também. Eu digo sempre que muito mais importante do que colher o resultado é apresentar os resultados. Eu gosto muito desse feedback com a equipe. Né? Na reprodução... É a melhor forma de motivá-los, é apresentar o resultado para eles. Na reprodução, todo final de estação de monta, a gente procura fazer um dia ali, ou uma tarde, assar uma carne, levar os resultados para ele, mostrar a diferença
que vem melhorando dentro da fazenda para incentivar eles a continuarem fazendo, né? Mesma coisa na consultoria, todos aqueles índices zootécnicos que são essenciais dependem deles também, né? Não adianta a gente vir com conhecimento e não ter a máquina para rodar, vamos dizer. Eles são uma peça muito importante. Eles são o coração de tudo aquilo ali, né? Eles que vão bombear tudo para acontecer da forma como deve acontecer, né? Então, as dificuldades são de levar esse conhecimento e fazer acontecer. Né? A gente trabalha de uma forma um pouco diferente, que é trazendo muita informação e administrando esses dados para poder achar o gargalo, né, do que melhorar e do que continuar fazendo, que está sendo muito bom, né? E isso gera bastante mão de obra, né? Não é só o serviço de curral, é chegar em casa e articular dentro dessas planilhas, dentro desses números, né, para também trazer segurança produtiva para o cliente. Para o seu cliente. Saber o que ele vai ter de produção, né, saber aonde ele deve investir, né, e não ficar numa nuvem fechada atirando para todo lado, né? As dificuldades hoje, como eu disse, formar equipe, mas isso eu vejo também que depende muito de mim, né? Como você disse, de incentivar, de mostrar o lado bom de tudo isso também. De fixar essa equipe dentro da fazenda, eu acho que um grande desafio é esse. Exatamente. Né? E hoje a gente está crescendo a equipe, né? Hoje tem uma equipe onde fica bem direcionado os seus afazeres, né? Legal. Para que eles também tenham tempo de qualidade de vida, né? Diferindo o que cada um deve fazer e lógico que cada um entrega um pouco a mais. Certo. Né? E o serviço de consultoria agregando, a gente consegue muito mais uma vida organizada para a reprodução em si também. E para a nossa empresa. Não só para a fazenda, mas como para toda a equipe da reprodução, né? Exatamente. Dificuldades. Quais são os principais gargalos produtivos lá? O maior gargalo hoje dos clientes que eu vejo é em relação à dieta num todo. Manejo de pastagem, nutrição adequada, pensando no financeiro também, lógico, né? Formação de lotes, equipes muito despreparadas dentro de fazenda não conseguem nem fazer uma formação de um lote para ser trabalhado. Mas essa formação de lotes, ela parte de você ou parte deles? Da equipe, essa organização, esse planejamento de lotes, essa separação? A gente manda como deve ser feito e o que vai ser feito dentro desses ajustes de lote. Por exemplo, numa fazenda de recria engorda, ajuste de taxa de lotação, por exemplo, a gente vê muitas vezes eles relutando em fazer isso, né? E também na parte da reprodução, saber fazer o manejo de maternidade, uma parte de vaca para maternidade, né? Eles têm muita dificuldade disso também. Em questão de manejo de pastagem, existe muita dificuldade também. O pasto é a base de tudo na pecuária. Sem capim é impossível de ter bons resultados. Impossível. O capim é o principal alimento do bovino e o alimento mais barato que tem. Cabe a nós orientarmos e colhermos aquele capim da melhor forma. E o próprio produtor rural, muitas vezes ele reluta bastante em algumas coisas, né? Por exemplo, igual a gente estava falando hoje, no manejo rotacionado, como a gente viu o caso, rodar rápido. Né? Esse residual que sobra do pasto onde ele está saindo incomoda, a gente percebe as pessoas, né? Ele fala, não, mas tem que baixar mais. Mas quando a gente mostra o porquê que gera maior resultado, né? Gera melhor GMD, gera melhor absorção de nutrientes daquela planta, né? Traz melhores resultados para um futuro também de ajuste de lotação, né? Fazer eles entenderem isso, né, gera um tempo. Né? Eu recebi uma pergunta esses dias com um estudante de agronomia que estava rodando comigo e eu respondi para ele o que eu vivi, mas eu queria ouvir de você com relação à equipe. Você sempre falou que tem essa certa dificuldade, mas como que é? Você consegue... eu não acho que a palavra não é convencer, mas você consegue fazer com que esse manejo, essa adequação aconteça mais rápido? Como que é a recepção da equipe? Me conta como é que é lá no Mato Grosso do Sul e São Paulo, que aqui eu conheço bem. São Paulo, a gente tem tido um pouco mais de dificuldade na grande maioria, né? Não é generalizando, não. Na grande maioria de um pouco de aceitação. Né?
Já no lado do Mato Grosso do Sul, a gente tem um pouco mais de aceitação dentro da fazenda com os colaboradores. Eu, particularmente, tenho boa relação com as pessoas, né? Não sou uma pessoa arrogante, que chega mandando o que deve, o que não deve. Então eu sempre tento ganhar a equipe para o meu lado primeiro, né? Depois que a equipe veio para o meu lado, eu tento mostrar os resultados que eu tenho com os meus clientes. Sim. E aí eu falo, gente, para a gente chegar nesse desempenho, nessa taxa de prenhez, em determinado sistema que tá rodando dentro da fazenda, nós precisamos fazer alguns ajustes. E mostrar para eles que esses ajustes vão ser muito bom para eles também. Sim, com certeza. Né? Vai gerar totalmente uma vida organizada, né? Onde vão ter períodos de maior demanda de serviço e períodos onde eles vão ter tempo um pouco mais ocioso, né? Fazenda não tem todo dia fazendo, mas qualquer serviço, né? Tem uns períodos... Se fosse para fazer todo dia, a gente ia contratar o cara, ficar dentro de casa parado. Exatamente. E vão ter períodos onde intensifica um pouco o serviço e depois alivia um pouco o serviço. Mas eu acredito que a organização é o que traz mais conforto para eles. De saber o que deve ser feito, qual é a melhor forma de se fazer, né? E que aquilo vai gerar menos dor de cabeça para ele. Muitas vezes até como manejar o gado no curral, como conter um animal na guilhotina, né? E isso traz para eles depois um resultado onde o serviço não é tão estressante. Diminui muito. Exatamente. Muito. Olha, a resposta que eu dei para esse estudante foi o seguinte: olha, é sempre um grande desafio tirar as pessoas da zona de conforto, tirar as pessoas do costume, que eu acho que é isso que mais atrapalha qualquer início de trabalho. Tirar as pessoas da zona de conforto e do seu costume de trabalho. E devagarzinho a gente precisa ir fazendo isso, apresentando, falar, olha, isso a gente precisa rodar um pouco mais rápido, cuidar para que não colha o capim muito baixo, porque senão esse capim vai demorar. Não é de forma científica que a gente tem que falar, é falando a linguagem que ele entenda. Exatamente. Né? E propondo alguns desafios. Fala, olha, não tem problema, vamos fazer o seguinte, eu gostaria que fizesse de tantos em tantos dias, é possível? Ah, não, vai dar muito trabalho. Tá, então vamos diminuir um pouco mais. Vamos espaçar um pouquinho. Vamos, ao invés de 5 dias, vamos fazer 7. Quando você traz... Trocar de passo 7 dias, vamos ver se está certo? Quando você traz o que é ideal para o que é real, eles conseguem fazer. Sim. E aí quando eles veem resultado, ele deseja esse ideal também. Olha, no dia que esse rapaz estava comigo, que esse estudante estava comigo, ele estava na fazenda onde o capataz, o responsável ali pela mudança de rebanho, dizia o seguinte: no começo eu duvidei muito desse cara. Esse cara chegou aqui, rapaz, dividindo meus pastos tudo. A área, eu tinha pasto grande, aí ele saiu picotando isso aqui tudo em 4, dividindo em pedacinho pequenininho e botando aquele monte de boi. E eu achei que ia ser um trabalho absurdo, ter que trocar boi 2 vezes por semana de piquete. Hoje em dia, eu não sei mais trabalhar se não for dessa forma. Talvez se eu saísse dessa fazenda amanhã e chegasse numa outra que não fosse assim, eu não ia conseguir trabalhar mais. Porque tá tão cômodo eu chegar na praça de alimentação, o gado vem me receber, eu abro o piquete, ele sai tranquilo. Ah, não tem coisa melhor do que isso não. Eu venho trocar o gado de pasto todo dia se for preciso, que não me dá trabalho. Hoje a gente foi na propriedade, quantos anos tinha o capataz lá do Eduardo? 35 anos dentro da fazenda. 35 anos dentro da fazenda, né? Gira uma fazenda de um tamanho bem considerável. Sim. Né? E ele manejando o gado sozinho. Sozinho, né? Isso é muito interessante. E a forma como ele lida com o gado, né? Hoje a gente foi rodar a fazenda e realmente o gado vem até a gente. Manso. Né? Manso, perde aquele receio de vir até a gente. Isso é muito interessante, né, Marcelo? E isso reflete em resultado, tá? Exatamente. Ele sabe muito bem, o proprietário sempre fala, a fazenda virou uma indústria de carne. Isso é trabalho do Marcelo, é trabalho dele, é trabalho da equipe que está ali todo dia fazendo isso. E falando sobre desafios, acho que a fazenda que eu mais tive desafio foi uma fazenda em Santa Rita, né, município de Santa Rita. Santa Rita é Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Ela era extremamente degradada, tinha índices zootécnicos bons, né? Era uma fazenda que, vamos dizer assim,
ajeitava a noiva. Era uma coisa bonita em índices zootécnicos, mas quando você ia para resultado de produtividade relacionada ao financeiro, era muito ruim. Tá. E eu entrei... Explica um pouco mais disso daí. O que é... Eles tinham... a noiva? Eles tinham bezerro desmamado bem pesado, desmamava bezerro de 280, 290, 300 quilos. Tinham vacas com score corporal muito bom. Eu entrei na fazenda através da reprodução, né? Tinham taxas de prenhez, de concepção através da IATF, monta natural, toque final muito bons, índice de absorção baixo. Então, assim, era uma fazenda que todo veterinário da reprodução gostaria de trabalhar. Aqueles números. Exatamente. E quando eu entrei para consultoria daquela fazenda, né? E até então eu não conhecia a fazenda, eu conhecia o curral da fazenda e o rebanho, né? Quando eu entrei para consultoria, que eu fiz um diagnóstico da fazenda e a gente aprofundou, né? O pecuarista tinha uma dor muito grande, que era o financeiro. E ele falava assim, eu não entendo qual é o erro, aonde que eu estou errando. E a gente fez um diagnóstico da fazenda, a fazenda estava degradada, né? Por que ele tinha esses resultados? Porque ele investia pesado em nutrição. Na comida. E a base ele não tinha. Não tinha, né? pasto. E então ele não conseguia fechar a conta, não só por esse, mas como outros motivos que levavam ele a isso, né? Dentro da fazenda. Aquilo que eu falei no início, né? Produz muito, mas produz a qualquer custo e não sabe o quanto que está ganhando. Exatamente. E fazer essa fazenda se tornar rentável, colocar isso na cabeça do produtor e da equipe, foi bem trabalhoso. Mudar a dinâmica da fazenda foi muito trabalhoso. Mudar a cultura de administrar a fazenda foi difícil. E hoje a gente tem uma administração financeira dela, produtiva, enfim, aonde a gente consegue manter esses índices zootécnicos que a gente falou, né? E conseguir agregar isso com o financeiro também. Então você passou, saiu só de dentro do curral e passou para o escritório no planejamento, na divisão, na organização de pastagem dele, divisão, setorização, bom manejo de pasto, continua na reprodução, né? E também cuidando agora do financeiro dele. Também eu consigo abordar todos esses assuntos com eles, né? E dentro disso a gente tem que pensar que ele precisa daquilo ali para viver. Sim. Né? Esse foi assim o meu maior desafio. E em quanto tempo você conseguiu ver esse resultado positivo na fazenda? De organização, o primeiro ano, como eu entrei lá era abril para maio, eu não tinha muito escape de recuperação de pastagem, por exemplo. Né? A gente teve que escolher pelo menos pior. Escolher o pasto para morrer. Escolher o pasto para morrer, né? Escolher qual seria a estratégia a se tomar na fazenda. Naquele caso, a gente não arrumou um arrendamento. A nutrição de fora para dentro da fazenda se tornaria muito cara. A gente optou por diminuir carga. A nutrição de fora é volumoso. Então a gente escolheu por diminuir carga. Só que a aceitação do proprietário demorou. Então a gente sofreu a gente sofreu bastante dentro disso, né? E aí até você recuperar isso foi demorado. Foi aí 1 ano e meio, 2 anos para a gente conseguir organizar a fazenda, né? E hoje sim a gente, depois do segundo ano para o terceiro, a gente já começou a colher bons frutos, já conseguiu mudar esse financeiro para um saldo positivo. Bacana. Né? E dali traçando projetos para que essa produtividade venha em uma linha crescente, mas com a realidade, né? Da vida dele pessoal, da vida da fazenda também em si, né? Eu coloquei um caso à parte aqui, né? Mas tem N fazendas que isso acontece, né? Tem bastante fazendas que isso é uma realidade. E olha, isso é uma realidade de todo o país. Né? Do mesmo jeito que você viveu isso no Mato Grosso do Sul, tem aqui na Bahia. Nós vamos na fazenda essa semana. Primeira coisa que eu perguntei quando eu cheguei em Vitória, Espírito Santo, falou: aqui também tem pasto rapado, né? Mesmo, tem muito. Cheguei na Bahia também ontem, né? A gente chegou aqui na Bahia. E caramba, mesmo chovendo mês a mês, aqui também tem, né? Pasto rapado. E tem uma coisa, não vai acabar, Não vai. Por mais que tenha profissionais difundindo, né, essa questão do bom manejo de pasto, ainda vai ter pasto muito rapado. Vai, com certeza. Nós vamos numa fazenda, cara, do jeito que você viveu isso aí, nós vamos numa fazenda na terça-feira que está vivendo exatamente isso. A busca
de uma produção excessiva, de números reprodutivos excelentes, levou essa fazenda a uma degradação total de pastagem, né? Fez o proprietário investir rios de dinheiro numa alta produção de comida para poder pensar numa estratégia de sequestro aí que está custando muito caro para poder produzir muito. E aí eu tracei um plano para ele, eu mostrei uma estratégia para ele, onde o grande objetivo era exatamente, o grande negócio era exatamente esse, era a gente reduzir o rebanho dele. Eu ia reduzir, a meta é reduzir 35% do rebanho, para produzir o mesmo número de bezerros que ele produz hoje. Essa busca desenfreada de um bom resultado reprodutivo está custando caro e esse resultado não está aparecendo. Então, o nosso objetivo é reduzir 35%, produzir o mesmo número de bezerro, mudar o peso desse bezerro desmamado para ganhar dinheiro. E de acabar com esse investimento absurdo em comida, em selagem, em ração, porque isso custa muito caro e o retorno disso é muito difícil. Não que isso não é aplicável, né? Não. Existe a hora certa. Existe a hora certa a se fazer, né? Aí ele falou, Marcelo, você vai fazer eu acabar com tudo isso, eu vender todo o meu equipamento? Eu falei, não, você não vai vender, você vai continuar com isso daí. Vai ter a hora da gente Nós vamos utilizar isso, né? Mas vai ter a hora certa. Sim. Hoje você teve numa fazenda que a gente faz adubação. Nós adubamos com muita frequência, mas muito mais importante que a adubação que a gente faz lá é o excelente manejo de pasto. Hoje tá com a fábrica de nutrição que a gente andou lá, né? Vocês me apresentaram. Mas nós paramos ela. Parado, é. Tem a hora certa a se usar. Financeiro. Opa, segura um pouquinho aí, vamos comprar produto pronto e conduzir o negócio. Sim. Existe a hora certa. Eu tenho exemplo de um cliente que era desse jeito, que tinha um custo absurdo, mas não ganhava também dinheiro. O que entra também dentro disso também, né, Marcelo, é questão de entender da dinâmica da fazenda, né? Que não é só manejo de pasto, não é só limpar bebedouro, não é só salgar, né? Tem muitas coisas a fazer. Tem muito manejo sanitário, né? Ajuste de lote, salgar, e isso exige equipe, exige uma demanda de mão de obra, e a gente tem que fazer um raciocínio da dinâmica da fazenda pensando num todo, né? E olha, Greg, tão importante quanto entender da porteira para dentro, nós temos que entender muito bem do que acontece da porteira para fora. Sim. Da porteira para fora a gente não consegue dominar, mas a gente consegue planejar em função daquilo. Eu falo em relação ao mercado. A gente não domina o preço que a gente está comprando, o que está vendendo, mas a gente domina muito bem o custo de produção para poder colocar esse animal ou comprar esse animal na hora certa. Sim. Para implementar a tecnologia na hora certa em função do que o mercado vai ofertar, não agora, mas sim lá na frente. Porque o grande erro de muitos pecuaristas é pensar que a atividade pecuária ela é imediatista. A atividade pecuária ela é de longo prazo. Tudo que você faz hoje, ela só vai refletir daqui 18, 24 meses. Sim, com certeza. Ela não vai acontecer amanhã. Sim. Eu não vou adianta eu colocar um bezerro para dentro pensando que eu vou vender esse bezerro amanhã como um boi gordo. Não. Sim. Eu vou vender ele daqui 1 ano e meio, 2 anos. O que vai estar acontecendo com o mercado lá na frente? E lá na frente, na hora que eu fizer essa reposição, como que vai estar o mercado na hora de eu vender meu bezerro? Meu boi gordo? E aí dentro disso você consegue fazer toda a dinâmica do projeto para ter a margem de lucro, que é o que precisa. O projeto ele começa não na produção, e sim começa analisando todo o mercado. Sim, exatamente. Como que é a dinâmica do mercado. Por exemplo, tem fazenda também, outro cliente que a gente pegou, aonde a fazenda tinha uma dinâmica já de pecuária há alguns anos, e o produtor não tinha o financeiro necessário para fazer os investimentos. E muitas vezes quando a pessoa pensa em um consultor, ela pensa naquela pessoa que vai entrar trazendo muito custo para tornar a fazenda produtiva. E a visão nossa é ao contrário disso, né? É a gente primeiro fazer a fazenda produzir, ela se organizar e entrar dentro de um planejamento de afazeres que tenha todo ano. Sim. E fazer o planejamento financeiro para isso também. Sim. Né? Quando a gente fala, igual na fazenda que nós somos hoje como exemplo, né? Para ela chegar naquilo ali, teve um passo a passo a se seguir,
pensando também na vida financeira pessoal do produtor. Sim, né? com E certeza. dentro disso todo mundo passa por dificuldades. É muito bonito a gente falar sobre planejamento, né, financeiro, produtivo, etc., crescimento empresarial, mas dentro disso existem também coisas que a gente não controla, problemas que muitas vezes a gente não controla. Né? Sim, e máquinas, equipamentos, problemas pessoais, problemas de saúde. Exatamente. A gente não consegue medir, e né? tem que contar com tudo isso. Né? Dentro do planejamento existe essa margem de segurança também. Sim, com certeza, com certeza. E Greg, me conta aqui, hoje você só faz reprodução, quantas fazendas você tem atendido lá? Hoje a gente está com 22 fazendas no Mato Grosso do Sul. Em reprodução, trabalhando a reprodução delas. Sim, trabalhando a reprodução delas todas, e aí tem 9 propriedades em São Paulo. Dentro disso tem algumas fazendas que fazem o serviço completo de consultoria, também, no Mato Grosso do Sul também, e a maioria é só reprodução. Mas essa parte de consultoria tem agregado bastante para os clientes, a gente vem trazendo essa realidade para eles, e eles estão muito interessados em ver esses resultados. E muitas vezes a gente precisa trazer essa realidade para eles, que é o que está acontecendo, que vem agregando. Né? A gente tem três clientes em São Paulo e um no Mato Grosso do Sul da consultoria. Né? 2 de São Paulo não fazem reprodução. Né? E um no Mato Grosso do Sul que é completo, que é a reprodução com a consultoria. Bacana, bacana. Bom, falando um pouco mais dessa consultoria, o Greg, ele é um colega de profissão, como eu disse, a gente se conheceu numa turma de mentoria do professor Marcelo Costa, e ali dentro eu apresentei uma proposta, a gente vinha sempre batendo um papo, tirando dúvidas e tal, e eu apresentei uma proposta para o Greg de fazer um acompanhamento, de dar um apoio para ele de trabalho como um mentorado meu. E aí, Greg, o que você me fala? Como é que tá sendo isso? Cara, isso é muito interessante, né, Marcelo? Porque muitas vezes nessa parte de intensificação a gente fica um pouco inseguro em relação a como o cliente vai absorver isso, né, dentro dessa segurança. E aí dentro dessa vivência sua, isso que eu vim aqui viver a sua realidade, a gente vê que os clientes ao longo do tempo vão tendo essa segurança em realmente não... Podemos investir nessa tecnologia, como você aborda o cliente para trazer ele para essa segurança dentro da tecnologia, né? E você tem 10 anos já trabalhando, né, com consultoria. Na consultoria, sim. Eu vim da área comercial, eu trabalhei por 8 anos, 4 anos na empresa de nutrição, mais 4 anos numa empresa de produtos agropecuários, onde eu fazia toda a parte de gerenciamento da equipe de venda de pecuária, mas eu brincava sempre com o dono da empresa, que eu falava, rapaz, eu não vendo nada que eu não acredite e que eu não veja meu cliente ganhar dinheiro. Então, desde aquela época da área comercial, onde foi uma escola para mim, eu aprendi muito sobre pastagem, eu aprendi muito sobre produção, muito sobre nutrição e muito sobre financeiro da fazenda, sobre vida financeira. Eu dizia para ele, se meu cliente não ganhar dinheiro, eu não vou vender um produto para ele. Eu preciso vender algo que ele ganhe de verdade. Isso de ser competitivo, a gente quer entregar para o cliente o que é mais rentável. Né? Então eu tenho vamos dizer, eu tenho 18 anos na área de consultoria. Sim, porque para ser um vendedor tem que ser um consultor. Tem que entender fazer essa conta para o meu cliente. Então, eu há muito tempo venho trabalhando com isso. São 20 anos de formado e 18 anos trabalhando nessa área de avaliação financeira de uma propriedade rural. Sim. Então, hoje eu tenho muita agilidade, habilidade, velocidade na hora de entender o momento do mercado, entender o que vai acontecer, de poder ousar um pouco mais com o cliente, dizer, não, é a hora da gente fazer isso daqui. Vai acontecer tal coisa se a gente não fizer, ou se a gente fizer, nós vamos chegar até tal lugar. Eu tenho muita vivência disso. E eu acho que isso que é o bacana. E graças a Deus esse mercado tem se ampliado cada vez mais para mim. E agora
transmitindo esse conhecimento, transmitindo um pouco dessa... Na maioria das vezes os profissionais têm um pouco de receio de transmitir conhecimento, transmitir número, mostrar a realidade, né? E você mostra o contrário disso. Eu também tenho essa linha de raciocínio, que quanto mais a gente gera esses frutos, mais a gente vai ter reconhecimento, sim, né? E vai agregar. E se você morre com aquilo para você, né? O que legado você deixou? Né? Excelente. Você vai morrer com aquela informação para você. Eu não posso morrer, eu preciso passar meu legado adiante. Valeu, isso é prosperidade. Né? Isso aí. Eu tenho só a agradecer por você abrir as portas da sua casa, do seu escritório, da sua vida profissional, né? E desejo que Deus continue abrindo as portas para você, que você é um excelente profissional e eu acredito no seu trabalho e por isso que eu vim aqui buscar conhecimento com você também. Bacana, Greg. Eu que agradeço essa confiança de me entregar a sua sede de conhecimento, de confiar em mim, de confiar no meu trabalho. E a minha vida é essa. Minha vida é essa. Eu não mostro só flores, eu mostro, você viu, situações muito difíceis, né? E se hoje eu abrir a porta da minha casa para você, é porque eu confio em você. Você é uma pessoa especial, você é uma pessoa diferente, é uma pessoa que passa a verdade, passa valores para mim. É por isso que eu abro as portas da minha casa para você e vai estar sempre aberta, tá? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado por isso. Aproveite muito, muito, muito aqui na Bahia e não tenha medo de perguntar. Só vai depender de você. Sim, sim. Tá bom? Obrigado, eu agradeço e pode contar comigo também. Vamos lá, Mato Grosso do Sul nos espera. Valeu, irmão.